Olá, vamos resolver agora a questão 24 da lista de mecânica sobre leis de Newton. Considerando as afirmativas referentes às leis de Newton, quer dizer, considerar é marcar a correta. 1. O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. Bem, vamos ver, né, porque o exemplo aqui a gente pode usar o exemplo do sistema de aceleração de um foguete. Ele empurra os gases na explosão, né, na queima dos gases. Ele faz uma força uma ação, uma força F. E esses gases vão empurrar o foguete para cima. Vai ter uma reação também F. A gente coloca menos F porque é o sentido contrário. Então, levando em consideração, isso está correto, o primeiro. Né? Então, está certo. 2. Fisicamente, a função do cinto de segurança, que previne lesões mais graves em motorista e passageiros no caso de acidente, está relacionada com a primeira lei. Isso aqui também está correto, porque a primeira lei diz que um corpo ele vai continuar o movimento desde que não haja uma força. Isso é uma força externa. Isso é o princípio da inércia. O corpo ele vai ficar em repouso ou vai continuar o movimento dele. No caso de um carro, se o carro bater, o corpo, a pessoa, ela continua em movimento. Então o cinto ele segura. Então 2 está correto. 3. Se a resultante das forças que atuam numa partícula é nula, podemos afirmar que a partícula está necessariamente em repouso. Bem, força resultante, ela é massa vezes aceleração. Isso é a segunda lei de Newton. Se a força resultante é nula, isso significa que a aceleração também é nula. Então, nós temos a aceleração igual a zero. Bem, a aceleração igual a zero, ou o cara está em repouso, né, ele está parado, ou então ele está em movimento retilíneo uniforme. Então está errada. Ele diz que ele está necessariamente em repouso. Não, pode estar em movimento uniforme. Movimento uniforme, a aceleração é zero. Então está incorreta. 4. No caso de um corpo em queda livre, dizemos que ele está sujeito apenas à força de atração da Terra e à força de reação, de modo que a resultante forneça aceleração G. Errado. Porque ele tem, né? O corpo está caindo, né? Então a força é a força gravitacional. Vai ser o peso dele, né? Que é por causa da força de atração da Terra, que o peso é massa vezes a gravidade. Então não tem nenhuma outra força. Então a resultante é o peso. A força resultante, ela vai ser o peso, mas é só a força resultante. Não tem uma normal. Teria uma normal se ele estivesse numa superfície. Então estão correta 1 e 2. Então, resposta alternativa B de bola.